Olá, turma, bom dia aos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas que vão assistir a nossa gravação. Hoje vai ser um encontro mais rápido, porque a gente vai estar complementando o encontro passado, que nós só discutimos o livro da Vulcânica. Então, agora, nesse grupo de estudos sobre a obra da Vulcânica do Jung, a gente vai tirar aqui 20 minutos, meia hora, para a gente discutir dois ou três pontos do livro do Jung, A Natureza da Psique, capítulo 8, que fala das considerações teóricas sobre a natureza do psíquico. Como eu estava comentando antes de começar a gravação, essa parte introdutória desse capítulo não é muito interessante, né? É uma parte mais em que o Jung está apresentando algumas considerações específicas, né? Fazendo uma reflexão do processo histórico, né? Da teoria, né? Do seu desenvolvimento histórico, ah, e vai fazer uma pequena introdução para preparar o que ele vai apresentar posteriormente nesse capítulo. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, já está aqui na tela, né? Então, eu vou abrir aqui a tela para mim, para que eu possa ler e comentar com vocês alguns pontos que eu achei interessantes do item A e do item B, do capítulo 8, que é considerações teóricas sobre a natureza do psíquico. Então, o primeiro ponto aqui que eu separo é logo no início do capítulo, aqui no parágrafo 343, no nosso PDF, a página 50, e a pergunta do nosso roteiro, né, é o que justifica a adoção do método empírico e do método fenomenológico pela psicologia analítica, né, para que ela possa abordar, através desses dois métodos, os processos psíquicos. Então, Jung diz o seguinte, precisamos ainda da experiência objetiva para fundamentar uma opinião que pretenda ser científica. Apesar de tudo, é difícil mesmo hoje sustentar coerentemente o ponto de vista puramente empírico ou fenomenológico na psicologia, porque a concepção ingênua, primitiva de que a alma, como dado imediato da experiência, é o que há de mais conhecido entre tudo o que se possa conhecer, se acha profundamente enraizado em nossa convicção. Né? Então, dentro de uma visão histórica, pegando uma perspectiva histórica, né, aí nós vamos situar séculos 17, 18, 19, né, a psicologia não tinha ainda se consolidado, né, como ciência, ela estava muito arraigada à filosofia ou ligada à teologia. E esses dois saberes, a filosofia e a teologia, tinham uma compreensão quase que de senso comum do que seria a alma. Né? Então, esse objeto de estudo da psicologia analítica não estava ainda consolidado, não estava ainda delimitado. Né? Então, a gente não sabia bem, né, como abordar esse objeto de estudo, que é conhecido pela psicologia analítica como alma ou como psique. Então, a compreensão que se trazia até então era a compreensão definida de alma pela filosofia e pela teologia. Né? Então, os filósofos e os teólogos tinham, a priori, né, uma compreensão já bem definida do que seria a alma e não tinha mais o que se discutir sobre a alma dentro de um ponto de vista filosófico ou do ponto de vista teológico. A alma era isso, o que se sabia, né? E o que se conhece sobre a alma é aquilo que a filosofia diz ou aquilo que a teologia fala. Ponto final. Né? E Jung vai avançando aqui nos seus argumentos, né, para justificar a adoção desses dois métodos para poder abordar esse novo objeto de estudo que estava surgindo, no caso seria a psique. Mas embaixo ele continua. A consequência disto é que as pessoas se sentem inclinadas a acreditar na validez universal de opiniões subjetivas. Menciono, menciono esta circunstância só para mostrar que, apesar do empirismo crescente dos 3 últimos séculos, a atitude original ainda não desapareceu. Sua persistência nos prova muito bem como é difícil a transição da antiga concepção filosófica para a concepção empírica moderna, né, de você experienciar o objeto para que você possa depois definir o objeto e estudar esse objeto. Continue um. Naturalmente, jamais ocorreu aos defensores do antigo ponto de vista que suas doutrinas nada mais eram do que fenômenos psíquicos.
pois acreditava-se ingenuamente que, com a ajuda da inteligência ou da razão, o homem podia, por assim dizer, sair de seus funcionamentos psíquicos e transportar-se para um estado racional e suprapsíquico. Tá? Então, era isso, né? Assim, falar sobre alma, falar sobre psique, era falar exatamente aquilo que a filosofia já apresentava e aquilo que a teologia já apresentava como final, né? Então, a partir do momento em que estudos de casos clínicos, né? Estudos experimentais sobre as sensações, pronto, então, permitir aqui a entrada aqui de uma participante do nosso grupo. Olívia, bom dia, seja bem-vinda. Já estamos aqui começando a apresentação do nosso grupo de estudo, né? Vai ser a parte inicial da supervisão. Vamos aqui trabalhar o livro do Jung, a natureza da psique, durante mais ou menos 20 minutos, no máximo meia hora, tá? Antes de começar a nossa supervisão. Então, gente, voltando então aqui. Então, a partir do momento que estudos, né, sobre alguns casos clínicos, estudos sobre algumas experiências sobre ah, as sensações, as reações, os comportamentos, né, estudos iniciais feitos no final do século XIX, começo do século XX, você começou então a teorizar sobre esse novo objeto que estava surgindo dentro da ciência. E depois, né, vai ser definido como inconsciente e posteriormente por Jung vai ser definido de forma mais ampla por psique, né, que vai englobar tanto a consciência como também o inconsciente. Aí chegamos aqui na segunda questão, né, qual a relação entre subjetividade e consciência? Tá? Então, veja que os primeiros estudos feitos, né, sobre as experiências, né, chamadas psíquicas, né, eram os estudos feitos a partir de reações conscientes, principalmente pelas percepções conscientes, né, as sensações. Então, começavam-se a serem medidas, né, as reações, né, as percepções, a, as diversas formas de sensações, né, posteriormente, né, com o advento do teste de associação de palavras, né, principalmente quando isso é desenvolvido e criado posteriormente pelo Jung, né, se começa então a compreender também as reações emocionais e afetivas, né, isso começa em cima desses testes, dessas experiências, a se teorizar sobre o inconsciente. E aí, nesse início, nós estamos aí no início do século XX, você começa a observar, historicamente, a aproximação entre Jung e Freud. E com a aproximação entre Jung e Freud, você começa a entender que as reações observadas pelos testes de associação de palavras, elas poderiam ser compreendidas dentro de um modelo teórico bem definido, que era o modelo teórico proposto pela psicanálise. Então, aí surge o momento em que se passa a estudar o inconsciente de forma experimental, de forma científica, através do método empírico e do método fenomenológico. O método fenomenológico, principalmente em relação à observação e acompanhamento dos casos clínicos, né? E o método empírico, principalmente através das experiências feitas pelos testes de associação de palavras, tá? Mas, repito, né, e enfatizo isso, né? Não se aborda o inconsciente diretamente. O inconsciente sempre é abordado de forma indireta. O que se percebe diretamente, né, são as reações que podem ser misturadas e observadas. Portanto, são as reações conscientes, os relatos dos casos, os relatos dos sonhos, né, o material colhido pelos testes de associação de palavras, né, as experiências nos casos clínicos, e a partir da observação desses fenômenos conscientes, é que se pode, então, começar a teorizar sobre o inconsciente. Como? Quando você percebe que alguma coisa influenciou, por exemplo, numa reação, de uma resposta dada ao teste de associação de palavras. Então, que fator foi esse? Que fator misterioso foi esse? Que fator desconhecido foi esse que interferiu nessa resposta ao teste? Aí se usa, então, a teoria do inconsciente para justificar que fatores inconscientes estão influenciando, né,
as respostas dos sujeitos experimentados. Tá? E aí uma coisa vai contribuindo com a outra para que possa haver um avanço sobre a teoria da psicanálise, um avanço na teoria da psicanálise e um avanço na teoria sobre a existência do inconsciente. Okay? Aí chegamos na segunda questão, né? Qual a relação entre subjetividade e consciência? Ele me diz o seguinte: só podemos dizer que os indivíduos são iguais somente na medida em que eles são amplamente inconscientes, isto é, inconscientes de suas diferenças reais. Quanto mais uma pessoa é inconsciente, tanto mais ela se conforma aos cânones do comportamento psíquico. Mas quanto mais ela toma consciência de sua individualidade, tanto mais acentuada se torna sua diferença em relação a outros indivíduos, e tanto menos corresponderá ela à expectativa comum. Além disso, suas reações se tornam muito menos previsíveis. Isto se deve ao fato de que a consciência individual é sempre muito mais diferenciada e mais ampla. Mas quanto mais ampla esta se torna, tanto mais ela perceberá a diferença, e tanto mais se emancipará também das normas coletivas, pois o grau de liberdade empírica será proporcional à extensão da consciência. E isso é exatamente o que nós discutimos ontem no encontro sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Né? Nós vimos que, à medida que o indivíduo vai se tornando mais consciente, ele vai se libertando. E, ao se libertar, ele vai ganhando mais liberdade. Né? Ele vai tendo mais livre-arbítrio. E quanto mais o indivíduo for inconsciente, mais ele está sendo subjugado e dominado por fatores inconscientes. Fatores que vêm do inconsciente pessoal ou do inconsciente coletivo, e às vezes, sem que ele se dê conta, ele está sendo dominado por fatores que vêm da consciência coletiva, pelas normas, pela cultura, pela crença, pelo dogma do grupo que ele faz parte. Né? Então, ele não tem consciência de si, ele tem consciência das normas, das leis, das regras, dos valores, ou ele não tem consciência de si, ele é dominado por fatores inconscientes, os complexos pessoais ou as imagens afetivas que vêm do inconsciente coletivo. Tá? Então, observa-se, né, com isso, que à medida que o indivíduo vai ganhando consciência, ele consegue se libertar desses fatores que determinam e influenciam o seu comportamento de forma inconsciente. E o que continua. Na medida em que aumenta a diferenciação individual da consciência, diminui a variedade objetiva de suas concepções e cresce a subjetividade das mesmas, se não verdadeiramente de fato, pelo menos aos olhos do seu meio ambiente. Tá? O que isso quer dizer? Que quanto maior for a consciência de um indivíduo, maior vai ser a sua subjetividade. Então, essa é a relação entre subjetividade e consciência. Quanto menor for a consciência do indivíduo, quanto mais ele for inconsciente, menos subjetividade ele tem, menos sujeito ele é. Tá? Então, ele vai ser mais dominado pelos instintos ou pelos aspectos culturais. Então, ele vem fazendo essas colocações, essas considerações, preparando o terreno para que ele possa, no capítulo 8, falar ainda mais sobre o inconsciente. Aí avançamos aqui para uma última consideração, que eu destaco aqui, né, já chegando aqui perto, ou já chegando, na verdade, no item B desse capítulo 8, item B que fala da importância do inconsciente para a psicologia. Ah, qual o impacto da hipótese da existência do inconsciente para a ciência? Né? Aqui no parágrafo 356. E ele diz o seguinte: a hipótese da existência do inconsciente constitui um grande ponto de interrogação colocado diante do conceito de psique, ou da psique. Né? Então vejam que ele está considerando aqui o inconsciente
não como uma realidade já posta, né, já comprovada, mas como uma hipótese, tá? Que vai sendo confirmada ao longo dos tempos, né, e vai sendo realmente cada vez mais sendo assimilado essa hipótese, considerada essa hipótese como válida pela psicologia. Dizendo-se, a alma postulada, até então pelo intelecto filosófico, ameaçava revelar-se como uma coisa dotada de qualidades inesperadas e ainda não exploradas. Já não era mais aquilo que se sabia e se conhecia diretamente, acerca da qual nada mais encontrávamos do que definições mais ou menos satisfatórias. Né? Então, à medida que essa hipótese sobre a existência do inconsciente vai sendo validada e confirmada pelas experiências, pelos testes, né? Pela observação clínica, dos casos clínicos, isso vai fazer com que a alma, a psique, o termo psique, o conceito alma, passe a ser também validado por outras áreas do saber, como, por exemplo, pela própria psicologia. E aí vai surgindo a psicologia em consciência, e a psicologia em consciência ela vai se focando no estudo da alma, que passa a ser, então, seu objeto de estudo. Tá? E aí, esse objeto não é mais o mesmo objeto descrito e definido pela teologia. Não é mais o mesmo objeto descrito e definido pela filosofia. É um novo objeto, que vai ser estudado de forma científica pela psicologia. Tá? Agora, ela aparecia ao contrário sob uma dupla e estranha forma, como algo inteiramente conhecido e ao mesmo tempo desconhecido. Ou seja, essa psique, ela passa a trazer um aspecto inconsciente, misterioso, além do aspecto consciente que ela já trazia e já era abordado pela filosofia e pela teologia. Este fato derrubou e revolucionou a antiga psicologia do mesmo modo que a descoberta da radioatividade revolucionou a física clássica. Então, há um avanço nesse novo saber, que é a psicologia. A psicologia passa a estudar também a alma de forma mais ampla, porque passa a se interessar, né, pelos fatores desconhecidos e misteriosos que se manifestam nessa alma, ou seja, pelo inconsciente. Okay? E aí, finalizando o nosso papo do encontro de hoje, né, só para fazer a introdução para o próximo encontro, onde a gente vai aprofundar melhor os itens desse capítulo, né, só finalizando aqui uma citação aqui de nota de rodapé, que me traz, citando William James, né, não posso deixar de pensar que o passo mais importante nesse sentido, verificado na psicologia desde a época em que fui estudante nesta ciência, é a descoberta, ocorrida pela primeira vez em 1886, de que há não somente a consciência do campo ordinário, com seu centro e suas margens habituais, mas também sob a forma de recordações, pensamentos e sentimentos situados à margem e fora dos limites da consciência em geral, mas que devem ser classificados ainda como fatos conscientes de certa espécie, capazes de revelar sua presença por sinais inequívocos. Considero este passo à frente como o mais importante, porque, ao contrário dos outros progressos da psicologia, esta descoberta revelou-nos uma peculiaridade inteiramente insuspeitada da constituição da natureza humana. Nenhum avanço da psicologia pode apresentar um título tão importante como este. Aí resumindo, a descoberta de 1876, a qual se refere James, foi a elaboração do conceito de consciência subliminar, ou subconsciente. Frederick Miller, né? E aí ele cita mais detalhes em outra obra. Tá? Então, essa descoberta, né, de uma área na alma, da psique, né, que se diferencia da consciência, é uma descoberta muito importante porque abre espaço para o estudo do inconsciente. E aí, com esse estudo do inconsciente, é que vai surgir, então, a psicanálise e, posteriormente, a psicologia analítica. Então é isso, de forma bem rápida, bem resumida, é só a introdução para o nosso próximo encontro do grupo de estudo, que vai acontecer agora no mês de maio. Tá? Então, a gente vai aqui finalizar a nossa gravação, né, dessa introdução, para que a gente possa começar a sua revisão. Tá?